Olá, eu sou o professor Raimundo Robert, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Novo Algoritmo de Correção da Norma Zero para Conformação de Feixe e Seleção de Antena. Esse trabalho teve a coautoria dos professores Ciro Pitts, Eduardo Batista e Rui Seara, todos da Universidade Federal de Santa Catarina, e foi desenvolvido no Laboratório de Circuito e Processamento de Sinais, o LINSS. Bom, de forma a contextualizar, nós vamos fazer uma rápida introdução, citando aqui os arranjos adaptativos de antena, em função do aumento na capacidade que eles promovem no sistema de comunicações móveis, né? Possibilitam um ajuste dinâmico no padrão de radiação, aumentando, assim, a razão sinal-ruído, mais interferência SINR para todo o sistema. E esse ganho de desempenho proporcionado por esses arranjos adaptativos, ele aumenta o aumento do número de antenas. O que também, né, provoca uma complexidade, tanto no hardware como computacional, né? Muitas das vezes, o custo das cadeias de RF é um limitador para o aumento do número de antenas, e a literatura mostra que, num ambiente real de propagação, as antenas do arranjo não contribuem igualmente para o desempenho do sistema, o que nos leva à seleção de antenas como um processo interessante para alocar eficientemente as cadeias de RF disponíveis no arranjo e reduzir, assim, a complexidade de hardware e o consumo de energia. Bom, dito isto, vamos para a apresentação em si do trabalho, que está dividida da seguinte forma. Primeiramente, apresentaremos o modelo de sinais e a formulação do problema, em seguida o algoritmo proposto, resultados de simulação também serão apresentados, e finalizamos com a conclusão desse trabalho de pesquisa. Muito bem. Primeiramente, consideraremos um cenário composto por um arranjo linear de antenas com N cadeias de RF na estação base. Esse cenário é composto por M usuários móveis de uma única antena ocupando o mesmo canal, e o sinal de cada usuário vai percorrer N multipercursos independentes, de forma que o sinal na entrada do arranjo ele é dado por essa expressão, onde x de n vai corresponder ao sinal na entrada do arranjo, SM de n é o símbolo do mésimo usuário, né, o vetor que vai conter o símbolo do mésimo usuário, e o R de n é o vetor que vai conter o ruído do tipo branco gaussiano, né? SM também é modelado por essa expressão, onde HM é a matriz de resposta espacial de dimensão K por L, e o de M é um vetor que vai conter os símbolos de cada caminho multipercurso. Outro detalhe importante é que, nesse trabalho, nós consideramos aqui os algoritmos de conformação de feixes baseado na separação de sinais. Ou seja, considera-se que as amostras do SOI presentes em cada antena do arranjo são disponíveis, e, com isso, é possível obter a estimativa dos interferentes mais ruído pela seguinte expressão, onde Z de N são as amostras instantâneas dos sinais interferentes mais ruído, e D de N as amostras instantâneas do SOI, né? Também consideraremos aqui a modelagem do sinal de entrada em função da limitação de cadeia de RF. Ou seja, definimos uma matriz A, uma matriz diagonal, cuja diagonal principal é composta de zeros e uns, né? De forma que o traço dessa matriz é exatamente igual a N, o número de cadeias de RF disponível, né? Assim sendo, o vetor de entrada agora, após a seleção de antenas, é dado por cistil de N, onde A é a matriz de seleção de antenas, né? Logo, a saída do arranjo, então, vai ser composta por Y de N, que, na verdade, é o produto interno entre o vetor de conformação de feixe e o sinal na entrada do arranjo nas antenas selecionadas, né? Potência média é dada por essa expressão, onde Rx é a matriz de autocorrelação na entrada do arranjo, e a SINR instantânea é dada por essa outra expressão, onde D de N é o vetor que vai conter as amostras instantâneas do SOI nas antenas selecionadas, e o Z de N é o vetor que vai conter as amostras instantâneas dos sinais interferentes acrescidos do ruído nas antenas selecionadas. Ou seja, chegamos a esse problema, né, de otimização, que é otimizar
vetor de conformação de feixe e matriz de seleção de antenas de forma a se obter a maximização da SNR. Em outras palavras, nós temos esse problema de otimização, que é um problema de difícil solução em função da restrição binária, né? Principalmente se nós considerarmos arranjo com muitas antenas. Então, a ideia é que reformular esse problema de otimização, né, de forma que agora, verifiquem, ó, a otimização é feita somente no vetor de conformação de feixe, né, uma vez que a matriz de seleção de antenas agora será obtida, ou melhor, atualizada, né, a partir dos N maiores componentes de valores absolutos do vetor de conformação de feixe. Ou seja, substitui-se essa restrição binária aqui, ó, por uma restrição de norma zero, com o objetivo de tornar o vetor de conformação de feixe esparso, evidenciando os N componentes que apresentam o maior grau de contribuição na SNR na saída do arranjo. Outro detalhe é que a maximização da SNR foi substituída pela minimização da potência instantânea dos interferentes mais ruído, o que não garante a maximização da SNR. Daí, acrescentar uma restrição de projeção adaptativa com o objetivo de aumentar a potência na direção do SOI. Com isso, maximizar a SNR na saída do arranjo. Perfeito? Bom, contudo, ainda temos um problema de difícil solução, em função da restrição de norma zero, né? Principalmente se nós considerarmos aplicações em processamento em tempo real. Então, a ideia aqui foi relaxar a restrição de norma zero, aproximando a norma zero por essa função exponencial, comumente utilizada na literatura, onde o beta aqui é maior ou igual a 1, né? E W de I corresponde o iésimo componente do vetor de conformação de feixe. Apesar dessa função ser contínua, essa função não é afim, que ainda dificulta a solução do problema. Daí a gente aproximar a função exponencial através dos dois primeiros termos da expansão da série de Taylor limitadas à parte positiva, né? De forma que, manipulando essas equações, nós chegamos nessa aproximação, onde o vetor V é um vetor complexo e onde seus componentes são dados pela função sinal dos coeficientes do vetor de conformação de feixe. Ok? Então, o problema de otimização passou a ser agora uma aproximação da norma zero para esse problema de otimização. Ainda é importante comentar sobre o detil-N e o zetil-N. Por quê? Porque tanto o detil-N como o zetil-N ele contém informações das antenas selecionadas apenas na enésima iteração, né? O que dificulta a gente obter um vetor de conformação de feixe que caracterize o grau de contribuição de todas as antenas do arranjo. Então, daí, a definição do vetor D barra de N e Z barra de N, de forma a preservar as amostras adquiridas nas antenas selecionadas em interações passadas, onde a matriz AC de N é uma matriz complementar de A. Com isso, nós temos o nosso novo problema de otimização proposto, né? A partir daí, nós temos a função custo, o lagrangiano, né? De forma que, utilizando o método do gradiente estocástico para atualização do vetor de conformação de feixe, considerando a restrição de projeção adaptativa, nós temos a seguinte equação de atualização do vetor de conformação de feixe, destacando aqui os multiplicadores de Lagrange que precisam ser determinados. Então, o primeiro multiplicador de Lagrange é obtido considerando que a restrição de projeção adaptativa posterior é atendido, e o segundo é considerando que a restrição de projeção de norma zero a posteriori é satisfeita. Com isso, nós chegamos à equação de atualização do vetor de conformação de feixe, com as matrizes P de N, Q de N e P chapéu de N, são as matrizes auxiliares, tá? No cálculo dessa equação. Com isso, temos um resumo do algoritmo proposto, onde aqui temos a inicialização, os parâmetros de inicialização, destacando M1 e M2 passos de adaptação, o beta nós já mencionamos, eta é um fator ou um parâmetro de seleção de antenas para reduzir o efeito da comutação
de RF, né? E repare aqui que o D barra de zero, a atualização do D barra de zero e do Z barra de zero, onde D1 tio de zero é o vetor que vai conter as informações do SOI na primeira antena. Da mesma forma, o Z1 tio de zero, só que contém as informações dos interferentes mais ruído na primeira antena. Aqui é a composição do algoritmo propriamente dito, e a cada interação, ele é normalizado. O vetor com formação de feixe é normalizado, de forma a evitar o aumento indefinido da norma euclidiana devido ao aumento gradual da projeção adaptativa, né? Ou seja, a projeção utilizada na direção do SOI para aumentar a potência do SOI. Finalmente, finalizando, a matriz de seleção de antenas é determinada, ou atualizada, como queira, né? A função seleciona, ela seleciona os componentes mais relevantes, maior valor absoluto aqui do vetor de conformação de feixe, e retorna para essa matriz diagonal na forma de uns, né? Então, aqui eu vou ter N uns e K menos N zeros, né? Determinando, assim, a matriz de seleção de antena. Bom, resultado de simulação. Foram realizadas aqui 200 realizações independentes de Monte Carlo. O arranjo linear é composto de 50 antenas omnidirecionais, 5 cadeias de RF disponíveis. Distanciamento dessas antenas de meio comprimento de onda foram considerados 12 milímetros percursos, provocando um ângulo de espalhamento de 5 graus em torno do ângulo de chegada de cada sinal. O algoritmo para efeitos de comparação escolhido foi o APCSG, com todas as antenas selecionadas, uma seleção de N antenas fixas, e nós utilizamos também aqui o algoritmo de seleção de antenas de projeção adaptativas apresentado no SBRT do ano passado. A taxa de seleção de antenas foi 10, potência normalizada do SOI em relação ao ruído de 30 dB. Essa linha aqui mostra a inicialização do algoritmo proposto, vetor de conformação de feixe, o parâmetro beta, né? E as N de primeiras antenas selecionadas. E aqui o vetor de seleção de antenas do algoritmo APAS. Bom, no primeiro exemplo, nós temos 3 usuários, tá? Onde esse conjunto mostra o ângulo de chegada de cada usuário no arranjo. O ângulo de 45 graus representa o sinal de interesse, tá? Os parâmetros utilizados no algoritmo são esses aqui: a PCSG M1 e M2 0,01, o APAS 0102 e o proposto de 0,1. Potência dos interferentes em relação ao ruído de 20 dB. A figura aqui ilustra a evolução do SNR, né? E notamos aqui que nessa linha mais escura aqui é o algoritmo proposto, ó, mostrando que o desempenho do algoritmo proposto, tanto em taxa de convergência como em regime permanente, supera os algoritmos com limitação de cadeias de RF, né, validando assim a proposta. O segundo exemplo é um exemplo um pouco mais desafiador, com maior grau de interferência, onde o número de usuários é maior que o número de antenas, né? O SOI atinge o arranjo em 10 graus. Os outros são sinais interferentes, né? Os parâmetros estão aqui representados, destacando aqui que a potência de interferente em relação ao ruído agora é de 25 dB. Aqui é o gráfico que ilustra a evolução do SNR, e mais uma vez, apesar do maior grau de interferência, o algoritmo proposto, né, supera, tanto na taxa de convergência como em regime permanente, os algoritmos com restrição nas cadeias de RF. Perfeito? Bom, com isso, nós apresentamos um algoritmo adaptativo para a solução conjunta do problema de conformação de feixe e seleção de antena. O algoritmo proposto minimizou os níveis de interferência cocanal, satisfazendo uma restrição de norma zero relacionadas ao número de cadeias de RF. O método atendeu uma restrição de projeção adaptativa, de forma a aumentar o ganho na direção do SOI, e resultados de simulação comprovaram a eficácia do algoritmo. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar sobre esse trabalho de pesquisa. Eu agradeço a atenção de todos e um abraço.